Bom dia, amigos. Evelina da Era Virtual. Hoje nós apresentamos para vocês um livro muito interessante, Uma Longa e Deliciosa Viagem, o primeiro livro da história do queijo no Brasil. É uma edição encadernada, boa qualidade, capa dura, lombada, tem uma pequena varia, quase que imperceptível, né? O livro está em bom estado. Ele é uma edição de 2010. Veja bem. Ele tem 165 páginas, todo ilustrado, viu? O autor é João Castanho Dias. Ele é olha lá, ele é um jornalista, escritor. Ah, aqui tem uma pequena varia, eu vou falando e vou mostrando o estado do livro. Vamos lá. Ele levou 8 anos se dedicando a isso. Ele escreveu no jornal Estado de São Paulo, sempre suas matérias eram todas nessa área, na área rural. Deixa eu ver se está bom aqui, ou se está, precisa fazer vou virar um pouquinho para cá. Isto, para que fique melhor. Isto. Bom, voltando lá. Ele passou a observar que todos os livros dessa área de agropecuária, enfim, eram técnicos. E aí ele se interessou em contar a história do queijo no Brasil. Quer dizer, não chega só no Brasil, avança um pouco mais, não é? E aí ele montou sua própria editora, né? Olha lá, o estado do livro, eu vou falando, vai interrompendo um pouco, mas para ganhar tempo. Olha lá. E a história do queijo, aqui no Brasil é interessante, que o queijo chegou aqui por meio dos exploradores do ouro no final do século, metade do século XVIII, em Minas, não é? Mas os portugueses da Europa já conheciam o queijo, claro. Dizem, inclusive, não existe assim uma conclusão a respeito da descoberta, digamos assim, do queijo, né? Dizem alguns entendidos no assunto que os túrquicos nômades, né, os chamados árabes, chamados pés de poeira, eles costumavam fazer cantil, ou acondicionar como é que chama? Os alimentos em peles, estômago de animais. E e com viagens enormes, que eles eram nômades, né, atravessavam desertos, enfim. Numa dessas vezes, um desses pés de poeira descobriu que o leite, e geralmente era leite de cabra e ovelha, porque foram um dos primeiros animais domesticados. Vou chegar um pouco mais para cá. Estou folheando, vou falando e vou folheando. E aí ele observou que o leite, que havia então se separado o soro, a parte líquida, da parte sólida, que era o queijo, né? E essa é uma das explicações da origem, né? O próprio Homero fala na Odisseia que o Ciclope, ele viu armazenando o queijo de cabra, de ovelha, né? Olha lá. Tem uns comerciais também de época, muito interessante. Com o passar do tempo, essa técnica, cada povo, né, foi desenvolvendo técnicas, fabricos de... Aqui tem peraí. Nada demais, não. Isso é do próprio tempo, o armazenamento. Cada povo foi desenvolvendo suas técnicas, né, suas fórmulas de fabricação,
uns mais salgados, outros menos, de acordo com os climas mais frios, o queijo um pouco mais salgado. Clima mais quente, menos salgado, né? E aí ele conta que é muito interessante esse livro, muito interessante. Vale a pena ler. O queijo de Minas, claro, foi o mais famoso, né? Mas nós temos, ele inclusive diz, ele viajou, ele diz que queijo da França e da Itália, onde ele esteve, ele teve realmente nas fábricas, nas queijarias. E ele diz que o queijo brasileiro não perdia em qualidade nem sabor para nenhum queijo europeu, né? Então é mais ou menos isso a história do queijo. O Castanho, ele diz que o consumo de queijo no Brasil, aqui se fabrica tanto queijo, né? Mas o consumo de queijo no Brasil é baixo porque o poder aquisitivo do povo, do brasileiro, é muito baixo. O que é uma lástima, né? Porque é um alimento de excelente valor, né? Nutritivo, enfim. Vamos lá. O livro está, né? Avançar mais um pouco. Ele tem, olha que lindo. Ele põe aqui diversos fabricantes de queijo, não é? E eu não sei se eu falei o número de páginas, são 165 páginas. Ah, aqui tem uma pequena varia também, ó. Tá vendo? Acho que encostou uma folha na outra e colou. Mas o livro foi pouco manuseado. Tá vendo? Ah, sim, aqui ele tem um pequeno rasgo. Ó, tá vendo? Ó. No mais, está muito bom, muito bem conservado o livro. E como eu falei anteriormente, são poucos disponíveis no mercado. Bem, ele escreveu vários livros sobre o assunto, mas esse do queijo, a história do queijo, foi assim a menina dos olhos dele, né? Então, está mostrado o livro, não é? Lombada, corte, enfim. Voltando a falar, os livros são todos higienizados, embalados em plástico bolha. E se for aqui no Rio, podemos negociar a entrega, evitando correio. Só na cidade do Rio de Janeiro. Tá bom? Eu agradeço mais uma vez e aguardo vocês numa próxima oportunidade. Um abraço.